Emergências de hospitais públicos lotadas, pacientes sendo atendidos em camas improvisadas no chão, banheiros sujos. Esse é o quadro, que não é novo e que foi constatado pelo grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que realizou diligência nos serviços de emergência de hospitais do Sistema Único de Saúde, SUS, em 8 estados, nas 5 regiões do país. O relatório aponta a falta de verbas como principal causa do caos na saúde. Para debater o assunto, convidamos os deputados Arnaldo Jordi do PPS do Pará e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Eu sou Tarcísio Holanda e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da TV e Rádio Câmara. Deputado Jordi, como é que o senhor vê esse problema que é um problema grave hoje, não é? Gravíssimo, Tarcísio, e lamentavelmente esse enredo que o senhor acabou de falar, dessa tragédia que se apresenta na ponta da urgência, mas representa um caos no sistema como um todo, começou a ser banalizado. Quer dizer, um profissional de saúde, quando tem que escolher um paciente em estado gravíssimo, em ter que atender um e deixar os outros jogados à própria sorte, esse problema não é mais de saúde, é um problema também de direito ao bem jurídico mais importante, que é a vida humana. E por isso a Comissão de Direitos Humanos, junto com as entidades médicas, a OAB e o Ministério Público Federal, resolveu olhar de perto isso e constatou o que todos sabem. Esse caos, que não é apenas um problema de recurso, ainda que seja o principal problema, há um problema de gestão também gravíssimo, a regulação dos diversos sistemas municipais e estaduais no Sistema Único de Saúde não acontece na maioria dos estados. Há um problema de diferença do profissional no enquadramento da sua personalidade jurídica. Muitas vezes um profissional contratado por uma OS, num sistema de terceirização, faz o mesmo serviço na mesma jornada de trabalho e ganha 3 vezes mais do que um seletista que está lá nessa mesma atividade há mais tempo. Quer dizer, isso gera um desconforto na relação, no ambiente de trabalho. Há um problema de ausência de equipamentos, de ausência de medicamentos, de ausência de profissionais qualificados para atender a esta demanda que é muito grande. Há um problema de financiamento deturpado do SUS para as empresas privadas, os planos de saúde, porque na medida que um cidadão que tem plano de saúde é atendido no Sistema Único, na urgência e emergência pública do SUS, o plano de saúde não faz a cobertura, tá certo, devida daquele paciente que paga o seu plano para usar eventualmente. Os planos de saúde hoje judicializam esta demanda e isso acaba o SUS financiando os planos de saúde. Você vê planos de saúde, alguns deles financiando clubes de futebol e outras atividades que não têm nada a ver com o problema da saúde. Enfim, são um conjunto de deformações, de anomalias que nós assistimos. Esse relatório está praticamente pronto e o objetivo desse grupo de trabalho é encaminhar ao presidente da Casa, aos deputados e deputadas do Congresso Nacional, também ao ministro da Saúde, ao Procurador-Geral do Ministério Público, que foi parceiro enfim, a todas as autoridades, no sentido da gente, num esforço múltiplo, procurar corrigir essas deformações, eu diria assim, não para superar totalmente, mas pelo menos amenizar, atenuar essa situação gravíssima que se encontra vitimando pessoas, cidadãos brasileiros, não são todos, porque aqueles que têm o plano de saúde estão um pouco mais protegidos, mas principalmente aquele que precisa da presença do Estado, aquele cidadão trabalhador, de mão calejada, honrado, que paga os seus impostos e quando precisa do Estado, esse Estado lhes vira a costa. Então, é nesse sentido que nós estamos dando essa contribuição. Percorremos praticamente o Brasil de ponta a ponta, olhando de perto, junto com as entidades médicas, as entidades de saúde, tentando procurar soluções para esses graves problemas. Deputado Osmar Terra, o senhor como é que avalia esse problema que hoje atinge de forma violenta as famílias brasileiras, porque muitos dos seus filhos se viciam nessa droga e vão
aumentando os dramas nos hospitais. Assis, eu fui um dos que começou a construção do SUS. Eu fui superintendente do INAMPS na década de 80, quando começou a implantação do SUS, antes ainda da Constituição, né? E fui secretário de Saúde do Rio Grande do Sul agora, recentemente, 8 anos. Então, eu conheço bem essa questão. Eu posso dizer que o Brasil, a raiz do problema é a falta. Eu concordo com o Jorge que a questão do investimento é importante, da gestão é importante, mas existem algumas questões que são primordiais. O Brasil coloca, per capita, a metade dos recursos públicos na saúde que coloca a Argentina, ou do que coloca o Chile. E um país com quase 200 milhões de habitantes. E com uma proposta muito mais generosa de atendimento, né? O SUS é a proposta mais abrangente que tem hoje no mundo de atendimento, né? Então, eu nem comparo com o Canadá, com a Inglaterra, que tem sistemas públicos bem desenvolvidos, porque seria covardia, seriam 20 vezes mais recursos lá do que aqui, né? Então, todos os governos tratam a saúde como um patinho feio. O governo do Itamar tirou o financiamento, que era 30% da Seguridade, né? Retirou isso, reduziu. O governo Fernando Henrique chegou a criar o CPMF para financiar, o doutor Adib Jatene de ministro, depois se aprovou o CPMF, tirou mais da metade do CPMF para outras finalidades. O Senado derrubou aquela emenda, né? Exato. Não, aí foi evoluindo, ficou o CPMF, mas ficou sem dinheiro. Ficou sem o dinheiro do CPMF para a saúde. Criando a CPMF para a saúde. No governo do Fernando Henrique ainda teve uma tentativa de retomada do financiamento adequado, no período que o Serra foi ministro, quando se criou a emenda 29, que definia o que o Estado, os municípios e a União tinham que colocar. Mas também isso ficou muito sendo empurrado com a barriga, o governo Lula não fez nada para resolver isso, e o governo Dilma também, né? Na verdade, a saúde é tipo um patinho feio, é um lugar que só dá problema, que gasta muito, né? E que não vale a pena fazer grandes investimentos porque não tem resultado, né? Então, essa é a ideia dos economistas do governo. Não digo que seja a ideia até da presidente, mas é dos economistas do governo. A área econômica é sempre assim. Eu fui presidente 2 vezes do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, negociei a CPMF, aí a não extinção da CPMF, né, no governo Lula. Na última hora, a área econômica aceitou colocar todo o recurso na saúde. A última hora que eu digo, a última hora é literal. O Senado já estava, era 11 horas da noite, o Senado já para votar, nós tínhamos receio de não aprovar, né? E conseguimos uma carta do presidente Lula para chegar, a área econômica liberou, né, para chegar uma carta, e já estavam as posições cristalizadas, perdemos por 3 votos, né, e aí foi extinta a CPMF. Ato contínuo, o governo aumenta todos os impostos para cobrir a CPMF. Na verdade, nós temos uma CPMF branca, que ninguém se dá conta. O governo dobrou o IOF, dobrou o CSLL, dobrou uma série de impostos, cobriu o buraco da CPMF, mas não trouxe dinheiro para a saúde. Então, a saúde, ela é... O senhor continua defendendo a instituição do imposto para a saúde? Não. Eu acho de um imposto específico? Eu acho, assim, se o governo voltar atrás em tudo que ele aumentou nos últimos anos para cobrir o CPMF e fizer uma discussão de uma reforma tributária adequada, acho que podemos até discutir isso aí. Eu não sou radical. Agora, se nós colocássemos mais o imposto, eu fiz o voto separado, fui autor do voto separado que derrotou a posição do governo na Comissão de Seguridade agora, que queria criar o CSS, né, que seria uma nova contribuição. Já tem a CPMF branca, escondida dentro dos impostos hoje. Ela continua existindo, só que com outros nomes. É o IOF dobrado, é o CSLL. E, quer dizer, o governo continua arrecadando a mais, e agora nós vamos botar mais uma arrecadação. Isso é difícil explicar para a população. Por que a saúde não é prioridade? Por que esse dinheiro que foi colocado a mais de impostos não veio para a saúde, né? Então, o governo federal está se retirando da saúde. Os municípios estão cada vez colocando mais recursos, os estados cada vez colocando obrigados pela emenda 29, e o governo federal se retirando do financiamento. O governo federal hoje coloca 40% do bolo da saúde, que antes ele colocava 70%, há 10 anos atrás. Essa é a causa do que está ocorrendo aí. Outras coisas, eu acho que o hospital público não funciona, eu acho que tem uma série de questões que eu gostaria de discutir também, mas a causa principal é essa. Deputado Arnaldo Jorge,
O grande problema é que não existe uma fonte de financiamento para a saúde. Esse é que é o problema. É verdade. Então, o senhor acha que a criação do tributo seria o caminho? Não sei, acho que não. Não sou simpático à criação de tributo num país que tem a terceira ou a quarta maior carga tributária e fiscal do mundo. Nós temos quase 40% do PIB de impostos. Então, não acho que essa seja a única... os alquimistas do governo, principalmente da área financeira, tentam nos convencer de que na sexta economia do mundo isto é justo. Eu acho que não. Nós precisamos fazer arranjos que traduzam um compromisso, uma vontade política de enfrentar o problema da saúde estruturalmente. E basta comparar, como já foi dito aqui, além dos parcos recursos para a saúde, nós temos o seguinte dado. Nos últimos 10 anos, no Brasil, dos 56 bilhões que foram autorizados por orçamento aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, de gastos na saúde, só 5,8 bilhões, ou seja, em torno de 10% foi efetivado. Se pegar agora o desenho dos gastos orçamentários deste ano de 2003, algumas rubricas, e isso consta no relatório para todos que queiram ver, são dados inclusive do CIAF, são dados oficiais, é uma vergonha o que nós gastamos daquilo que é autorizado, repito, nos últimos 10 anos, para não ficar neste ano ou naquele, nós tivemos apenas 10% efetivado de gasto daquilo que está autorizado pelo orçamento. Então, é impossível se fazer um enfrentamento estrutural diante deste colapso do sistema de saúde do SUS, que é uma proposta mais do que generosa. Não há nenhuma experiência no mundo, em países da dimensão do Brasil, que tenham uma proposta, um desenho tão universal para o atendimento da população como o Sistema Único de Saúde. Portanto, não há uma crítica ao SUS, ao seu desenho, mas sim à gestão do SUS. A falta de financiamento, a questão da gestão, a questão das incompatibilidades que esse sistema ainda tem, de diversas ordens, mas eu concordo com o deputado Osmar, o principal problema é o problema do financiamento. E nós temos outras formas de fazer com que os recursos da saúde possam, principalmente do governo federal, da União, possam estar sendo aplicados. E é uma coisa óbvia, esse entendimento de que isso é uma coisa menor, a área da fazenda, a equipe econômica, geralmente refrata esta prioridade, mas essa prioridade está em qualquer pesquisa de opinião pública, saúde e segurança pública, em qualquer pesquisa do Brasil, de norte a sul, ocupa os primeiros lugares. Então é uma coisa meio esquizofrênica e nós precisamos efetivamente bater cada vez mais nessa tecla, no sentido de sensibilizar as autoridades federais para o investimento adequado em favor da saúde. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando sobre a situação da saúde no Brasil. Deputado Osmar Terra, esse problema da droga assumiu proporções dramáticas porque a droga, pelo tráfico, através do tráfico, ela ganhou muita força financeira, muito poder político, através de um domínio sobre o aparelho policial, porque ela corrompe a polícia. Então, não existe uma política específica do governo brasileiro para enfrentar essa questão que destrói uma parte da sua juventude, que é o futuro do país. Eu acho que o problema da droga é o mais grave problema de saúde pública. A droga mata mais do que todas as epidemias virais juntas, né? E particularmente na juventude. É a maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos. Nós estamos vivendo uma epidemia do crack. Desde que foi o governo Evo Morales assumiu na Bolívia e liberou o plantio de folha de coca, nós estamos sendo inundados de pasta base vinda da Bolívia. 85% dos nossos meninos que estão morrendo nas cracolândias estão usando uma pasta base, uma matéria-prima boliviana, né?
E o governo tem muita dificuldade de controlar a fronteira. Transformou-se numa fonte de renda para a Bolívia, né? Para o governo boliviano. Eu imagino que sim. O governo que tem aquele uso cultural lá. Nós tivemos na Bolívia, eu fui da comissão que tratou desse assunto das drogas, sou autor da lei hoje que está em debate aqui no Congresso sobre drogas. E na nossa ida à Bolívia nós notamos isso, que não há controle de nada na Bolívia. Eles teriam que plantar 10, 12 mil hectares para uso cultural, eles plantam 50 mil hectares, né? Então estão nos inundando com droga, não só o Brasil, a Argentina. A Bolívia é o principal fornecedor hoje de toda a América do Sul. O Peru, que produz também coca, manda para a Europa e para a Ásia, e a Colômbia para os Estados Unidos. A Colômbia é o que mais avançou no controle, né? Então, nós estamos hoje de um problema sério. O governo criou um programa, eu acho que é um programa bom, que a presidente Dilma lançou no dia 2011. Primeira vez que um governo lança um programa, o governo brasileiro, os governos todos, nunca enfrentaram essa questão das drogas, nunca teve enfrentamento. E a presidente Dilma criou um programa para enfrentar, que é o Crack é Possível Vencer. Porém, ela não consegue executar, né? A execução é muito lenta porque várias áreas do governo defendem a liberação das drogas e não o enfrentamento às drogas. O Ministério da Saúde, o segundo escalão do Ministério da Saúde, a área de saúde mental, é contra qualquer programa que restringe as drogas, é a favor de liberar. Parte do Ministério da Justiça também defende a liberação das drogas. Nós vivemos uma coisa meio esquizofrênica. Os ministros e a presidente querendo enfrentar e o segundo escalão fazendo com que as coisas, pelo menos, caminhem com muita lentidão ou não aconteçam. Será que a liberação não se transformou numa capitulação? Eu acho que a liberação, o maior problema da droga... não adianta guerrear. Tem na minha opinião, aceitar a realidade. Todos os países que enfrentaram com rigor as drogas venceram, né? E reduziram o número de dependentes químicos e reduziram o problema de saúde pública e de segurança. Os Estados Unidos, que tinham um problema gravíssimo, que foi lá que começou o crack, na década de 80, chegou a ter 4% da população dependendo do crack, nos Estados Unidos, na década de 80, 90, baixou uma lei muito rigorosa, uma repressão muito firme, com atendimento de saúde também, e conseguiu reduzir de 4% para 0,7%. E a mudança mais importante, Tarcísio, reduziu pela metade os homicídios. Uma redução substancial. Substancial. Os Estados Unidos hoje tu pode andar na rua com muito mais tranquilidade do que tu anda em Brasília, anda em qualquer lugar. Quer dizer, a droga está vinculada ao número de homicídios. O Brasil hoje é campeão mundial de homicídios, de latrocínio, de homicídios, de acidente de automóvel com vítimas fatais. Isso é a droga A droga está em tudo isso, né? A droga mata direta ou indiretamente, né? E o problema é a droga, é o transtorno que ela causa. O tráfico é consequência disso também, né? Quer dizer, a pessoa fica... Se legalizar a droga, diminuir a violência... como é que nós vamos explicar que o álcool é a maior causa da Lei Maria da Penha, da aplicação da Lei Maria da Penha? O álcool é uma droga legal, no entanto, é a maior fonte de violência doméstica. É o transtorno mental que a droga causa. O álcool causa, que a maconha causa, que a cocaína causa, que o crack causa. Então, nós temos que ter uma política abrangente, como a presidente criou, mas fazer acontecer. É isso. E a lei que eu estou trabalhando é para ajudar que isso aconteça. Agora, deputado Arnaldo Jordi, e o que o Congresso pode fazer para levar o governo a atuar de forma mais eficaz na repressão ao tráfico, no combate à droga? O que se pode fazer? Tarcísio, eu acho que nós temos algumas obrigações, inclusive. Não é? Primeiro, é elevar o status desse debate. Isso não pode ser mais... E o deputado Osmar tem sido insistente nesse debate, junto com outros deputados. Nós precisamos elevar o status desse debate. Isso não pode mais ficar submetido a uma política aqui ou acolá de governo. Isso já virou um problema de Estado brasileiro. E é preciso que a gente possa sensibilizar as autoridades governamentais, porque não adianta, isso não vai depender lá do município. O município pode até ter uma medida pontual, eficaz, que reduza aqui e acolá. Isso não vai depender do Estado, diante deste pacto federativo deformado. Ou tem uma vontade política expressiva, contundente da União, e aí precisa pactuar os poderes e os atores todos, no sentido de fazerem esse enfrentamento. E repito, que já foi dito, todos os países que fizeram esse pacto avançaram, não é?
E aí precisa discutir o que é uma política ousada de enfrentamento, o que é uma política de criminalização de usuários. São duas coisas completamente diferentes que muitas vezes se confunde isso no mesmo conceito. E não são conceitos diferentes. Então, eu acho que nós precisamos ampliar esta sensibilização que parte, principalmente, dos investimentos. Não adianta discutir políticas públicas se isto não tiver uma tradução dos recursos que vão ser destinados para fazer este enfrentamento. Então, eu acho que nós precisamos elevar o Estado. O senhor defende uma integração dos planos federal, estadual, municipal. Claro. Os governos. E são medidas que não podem apenas ser compreendidas de forma isolada. Você vê o seguinte, se falou aqui dos homicídios, em boa parte desses homicídios são causados pelos efeitos psicotrópicos que essas drogas todas, inclusive as listas. Listas e listas. Crimes domésticos, crimes de violação de direitos da dignidade sexual de crianças e adolescentes, 99% é praticado, é produzido por efeitos psicotrópicos causados pelas drogas lícitas e ilícitas. Então, nós não podemos aceitar que num país que tem apenas 10% dos crimes de homicídios praticados apurados, que se possa agravar apenas a legislação penal. Isso é uma estontice, é uma bobagem. E a punibilidade ainda é mais baixa do que 10%. Em alguns estados, são punidos pela prática de crimes. No meu estado, por exemplo, o estado do Pará, menor. é 8%, mas a média nacional é ridícula. 10% dos crimes de homicídio são apurados e os homicidas condenados. Nos Estados Unidos é 65%, na Inglaterra é 67%, na Alemanha é 71%. No Brasil é 10%, ou menos de 10%. Então, são medidas... É a impunidade que estimula a prática do crime. São medidas que não estão no campo da saúde, no campo da repressão, mas que efetivamente têm uma repercussão absolutamente expressiva na medida que o pacto social dizer que matar é crime, isso passa a ser letra morta porque não é aplicado, as pessoas não são punidas. O Poder Judiciário está com 90 milhões de processos entulhados, engavetados, 90 milhões são dados há menos de um mês revelados pelo CNJ. E uma ação ali demora 10, 15 anos. Então, veja bem, se não tiver uma política ousada de Estado que possa conjugar esses fatores diretos ou indiretos, com aporte de recursos volumosos, com programas muito claros, não é, com um mínimo de unidade, qual é o caminho que se quer encontrar, eu acho que dificilmente o Brasil vai superar esses problemas. Aqui no âmbito do legislativo, eu acho que tem uma série de medidas que nós podemos tomar, tem uma série de iniciativas, de projetos. Eu até sugeria um dia desse, na reunião de líderes, que nós pudéssemos fazer um grupo de trabalho no sentido de sistematizar quais são as medidas legislativas que possam, por acordo, serem consideradas eficazes para esse enfrentamento, no sentido do parlamento também dar a sua contribuição nesse esforço que, eu repito, precisa ser conjugado e, fora disso, na minha opinião, não há a menor chance de ser eficaz o combate não só da violência, como na questão do enfrentamento das drogas no Brasil. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor tem alguma coisa mais a dizer, deputado Osmar Terra? Eu queria dizer que para a gente resolver, para avançar nessa questão em geral da criminalidade, tem questões sociais para serem vistas, né? Mas tem muito de ter um aparelho de Estado falido nessa área. Nosso Código Penal é frouxo, nosso sistema penitenciário está em ruínas, ele tinha que ser muito maior, com muito mais vaga e com muito melhores condições de atendimento. E nós temos a questão das drogas também mal enfrentadas. Então, eu acho que se nós conseguirmos dar uma resposta nessas três áreas, além de áreas sociais, políticas integradas, nós vamos ter um resultado muito melhor para a população e contar muito menos vítimas nas ruas todos os dias. Eu estou preocupado com as vítimas. Eu tenho de agradecer aqui a presença dos deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. De volta, o Brasil em Debate termina, nós conversamos sobre a situação dos hospitais públicos e da saúde no Brasil. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.